nós vamos falar sobre algo que é a marca do Evangelho de Jesus, que é oração. Por isso eu quero te convidar, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Nós vamos estar falando sobre esse tema que marcou o ministério de Jesus, a vida de Jesus estava intimamente ligada, atrelada a isso, que é a oração. Diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhes dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Os discípulos, ao ver Jesus, ao estar diante de Jesus, um deles se levantou e pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Por certo, eles já viram Jesus em diversas vezes orando. E aqui é interessante a gente conceituar o que é oração. Eu sei que há vários conceitos, sei que há várias definições, né? Oração é relacionamento com Deus, né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz que a gente deve orar sem cessar. Então, como que é essa oração sem cessar? É um estilo de vida, um modo de vida. Mas esse texto aqui ele é específico porque fala a respeito da gente entender oração como separar um tempo para estar a sós com Deus. Separar um tempo, você e Deus exclusivamente, para orar, para pedir, para colocar diante do Senhor as suas petições. Então, nessa manhã, a gente vai estar falando sobre isso, sobre orar, sobre aquele momento em qual a gente fecha a porta do nosso quarto, pode ser dobrar os nossos joelhos ou não, mas a gente coloca diante de Deus a nossa petição, a gente coloca diante de Deus aquilo que está no nosso coração, as nossas angústias, os nossos desejos, a gente pode interceder, pode agradecer. É isso que os discípulos queriam aprender. E note, irmãos, que os discípulos, eles nem fizeram uma pergunta que no nosso meio eu já ouvi. Por que orar? Os discípulos, eles nem chegaram a perguntar isso. Jesus, explica-nos por que eu tenho que orar. Porque naquela época, o evangelho, seguir Jesus, estava intimamente ligado a uma vida de oração. Porque evangelho sem oração é só filosofia. Boas novas, quando não são acompanhadas com oração, quando não são acompanhadas por um momento a sós com Deus, fica incompleto.
É necessário oração para transcender, porque é na oração que a gente se conecta com Deus, é na oração que, de fato, né, o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus é manifestado através da oração. Há uns capítulos atrás, aqueles que estão com a sua Bíblia aí, com o seu aplicativo, se você voltar alguns capítulos, Jesus ele diz assim, ele dá uma palavra profética para os discípulos, ele diz, olha, alguns de vocês vão ver o reino se manifestar. E quando Jesus estava dizendo isso, ele estava sendo específico no momento de oração, que foi a transfiguração. Quando Jesus ele pegou os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, subiu no monte, e eles estavam orando. E quando eles estavam ali orando, diz a Bíblia que o rosto de Jesus se transfigurou, as suas vestes resplandeceram. É no momento de oração que a gente experimenta coisas sobrenaturais. É no momento de oração que a gente experimenta os céus na terra. É no momento de oração que a gente experimenta o reino de Deus. E nesses tempos é essencial a gente experimentar o reino. Momentos de angústias, momentos de aflições, momentos de situações contrárias, momentos nos quais a gente humanamente não tem saída, não tem opção. Qual é o nosso recurso enquanto filhos de Deus, enquanto aqueles que creem no Senhor e no seu evangelho? É orar, irmãos. É momento da gente intensificar, é momento da gente fechar a porta do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos, porque, como diz o Senhor Jesus, o nosso Pai que vê a gente em secreto, ele nos recompensará. E os discípulos são atendidos no seu questionamento, na sua petição. Nesse momento aí de intimidade, porque Jesus era um homem que tinha muita multidão. Agora a multidão só quer milagre. Discípulo quer algo mais, que é instrução. O milagre, ele não provoca conversão. A instrução, ela pode provocar a conversão. Uma mudança de vida. E Jesus, ele atende ali e diz, olha, vocês quando orarem, vocês orem assim, Pai. É Jesus trazendo para os discípulos que era importante ver Deus como Pai. Era importante perceber que Deus é o nosso Pai, que nós somos seus filhos, que nós somos aqueles que podemos chegar diante do nosso Deus como um filho chega diante de um pai. Por isso que quando a gente ora, a gente deve começar dizendo, Pai, santificado seja o teu nome. Irmãos, como essa oração, ela é importante, principalmente no Brasil. O nome do nosso Deus que tem sido dito em vão. O nome do nosso Deus que tem sido por alguns banalizado, mas é tempo do nome do Senhor ser santificado no Brasil. É tempo do nome do nosso Deus ser santificado nas nossas vidas. Por isso que nós temos que orar e clamar, Deus, que santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que todo aquele reino, que todo governo que é contra a justiça, a paz e a alegria caia por terra e que o teu reino seja estabelecido. É essa oração que Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai, nós clamamos a ti pela tua vontade. E isso é feito na oração. Porque na oração a gente sabe que não está sozinho. Os ouvidos do Senhor, eles não estão fechados para que não possam nos ouvir. Mas diz a Bíblia que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Os ouvidos do Senhor estão abertos. Deus, ele está atento à nossa oração. Deus, ele está atento quando você acorda de manhã, dobra os seus joelhos e começa seu dia na presença de Deus, orando, colocando a sua petição diante de Deus. Deus está atento à oração da igreja, à oração do povo de Deus, pedindo um tempo de paz, justiça, alegria. Vai se cumprir. Creia, meu irmão, nós ainda viveremos a manifestação disso nas nossas vidas, disso no nosso estado, na nossa nação. É tempo da gente clamar. Agora é tempo da gente clamar, mas virá o tempo da gente contar o testemunho, que toda a adversidade, que tudo isso que nós estamos vivendo agora, tem data certa para terminar.
Nós não nos conformamos com esse mundo. Nós não nos conformamos com um governo que é contra o governo do Senhor. E nós nos levantamos em oração. De joelhos, mas levantados em oração. E o texto continua. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. O pão nosso fala sobre as nossas necessidades diárias, que é de alimento, né, que é de veste. Foi que Jesus ele disse lá, em Mateus está até declarado sobre isso, né? Olha, vocês não precisam se preocupar com isso, né? Porque Deus ele sabe que vocês precisam de alimento, vocês precisam de veste, mas mesmo Deus sabendo, nós temos que falar, Deus, dai-nos o pão nosso, dai-nos o sustento, dai-nos a cura, abre a porta, dai-nos emprego, dai-nos do teu favor. Porque é certo que a gente tem que trabalhar sim, mas o nosso sustento não vem do nosso trabalho, o nosso sustento vem do Senhor. É certo que, humanamente, a gente tem que fazer algumas coisas, algumas questões, sim, temos, mas a gente sabe que a comida que está na nossa panela, na nossa despensa, não é fruto daquilo que nós fizemos, mas é fruto da bênção do Senhor. É fruto do favor do Senhor nas nossas vidas. Então, peça a Deus, é importante a gente falar. Por que eu digo isso, irmãos? Às vezes a gente, na correria do dia a dia, não separa esse tempo. E não é essa pregação para te trazer peso, mas essa pregação é para que cada um de nós entendamos e venhamos a viver um tempo de ver o agir de Deus nas nossas vidas, além daquilo que a gente poderia imaginar. Então, permita-se nessa manhã, que nós nos permitamos nessa manhã viver a completude das boas novas. E essa completude está ligada à oração. Separe momentos de oração. Separe momentos de você orar, dobrar os seus joelhos e colocar diante de Deus as suas necessidades. Separe esse tempo. Não perca isso. Os discípulos, eles viam Jesus, eles reparavam que Jesus, ele podia estar na multidão, mas ele separava tempo para ir no monte para orar. Quando ele recebia notícias ruins, quando algum parente morria, quando alguma situação difícil estava para ser enfrentada, né? A Bíblia diz que Jesus, quando estava para passar pelo aquele momento da crucificação, ele orou 3 vezes, a mesma oração. E nós precisamos ser reconhecidos como pessoas que oram. Essa tem que ser a nossa marca, por isso que eu falei no início. Esse precisa ser o nosso selo, precisa ser algo que realmente nos marca, aquele povo de oração, né? Teve uma época na época do pastor, né? Eu não peguei essa época, não, mas assim, que os crentes eram chamados de Bíblia. Mas que 2020 inaugure um tempo que nós sejamos chamados como o povo que ora. Essa é a marca. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações da terra. Casa de oração, momento de oração. E continua. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Perdoa os nossos pecados. Quando a gente está nesse momento de intimidade, de joelho dobrado, quando a gente está diante do nosso Pai, também Ele revela os nossos pecados a nós mesmos. Por isso que a gente precisa ter esse tempo de oração. Por isso que a gente precisa ter esse tempo com o Senhor, a sós com Deus, porque é nesse momento que Deus vai revelar para nós aquilo que nós fizemos, aquela atitude que nós fizemos que foi contra a sua vontade. É importante a gente ter essa consciência. O que, Deus, que eu fiz, que eu falei, que atitude que eu preciso confessar diante do Senhor. É na oração que isso é revelado. E perdoar. Perdoar. O perdão é a marca do Evangelho também. Perdão, ele está... Para a gente ser perdoado, a gente precisa perdoar. Então, hoje também, cada um de nós que estamos sendo alimentados por essa palavra,
temos essa oportunidade de perdoar. E esse perdão, como ele está na oração, é para além daquelas questões assim, eu perdoo, porque se eu não me perdoar, eu vou fazer. O não perdoar faz mal mais a mim do que a outra pessoa. Não é assim, irmãos. O perdão não é um processo cognitivo, racional. O perdão é algo que a gente também alcança espiritualmente. Isso é através da oração. Então, hoje é tempo de perdoar. Perdoar. Perdoar todos aqueles que nos ofenderam, assim como Deus tem nos perdoado. Assim como Deus nos perdoou. Assim como Deus, através do Senhor Jesus, nos perdoou. Cristo levou os nossos pecados na cruz do Calvário. E eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque eu queria falar mais um pouquinho ainda. Que diz assim, e a oração termina, a oração, como Lucas escreveu aqui, termina, não nos deixe cair em tentação. Toda queda por tentação é precedida por uma ausência de oração. Isso é claro, toda queda por tentação é precedida por ausência de oração. Então, Senhor, livra-nos de cair em tentação. Livra-nos. É a oração que tem que estar sempre nos nossos lábios. E aí, Jesus, ele ensina aos seus discípulos, né? Já que eles pediram como orar, Jesus ensina como era para orar, mas Jesus fala assim, Lucas diz, olha, e Jesus disse mais, tem algo fora saber como deve orar, vocês devem entender mais duas questões, e a primeira questão que Jesus ensina para os discípulos é, olha, não tem hora para orar. Os discípulos judeus, então, tinham turnos de orações muito definidos, momentos de orações muito definidos. Né? E Jesus, ele vem quebrando isso e dizendo, olha, o momento para orar é o momento quando a necessidade vem. Então, eu acho que o momento é agora, irmãos, porque é o momento que a gente tem visto a necessidade de forma tão presente nas nossas vidas, mas também no nosso país, na nossa cidade, no mundo como um todo. Jesus, ele vai dizer, olha, ele conta essa história, que é a parábola aqui, né, do amigo inoportuno, é o título que a Bíblia bota, né, um amigo inoportuno, mas esse inoportuno é fora do turno, é aquele amigo que não incomoda de madrugada, incomoda de noite, né? Então Jesus, ele diz, olha, você pode orar de madrugada, você pode orar meia-noite, não tem tempo para orar, né? Não tem momento para orar, mesmo sem conhecer isso, através da boca de Jesus. No Antigo Testamento tem uma mulher que ela entendeu isso, e foi a mulher sunamita. Aqueles que depois quiserem ler esse texto, está em 2 Reis, capítulo 4, que ela tinha ali, o filho dela morreu, o filho dela passou muito mal, morreu, e ela foi, naquela época, né, não tinha-se a consciência, que não tinha-se o que a gente tem hoje, que é a liberdade de estar diante de Deus diretamente, mas ela foi ali intermediada pelo profeta, e o marido dela perguntou assim, ela falou, olha, eu tenho que ir no profeta, para o profeta, para colocar diante do profeta a necessidade dela, e ali o marido dela falou, olha, mas não é dia de lua nova, não é sábado, não é a hora de você estar diante do profeta. Mas ela não se conteve com aquela colocação do marido e foi. E é assim, irmãos, é tempo da gente ir. É tempo da gente ir. Vá diretamente ao Senhor. Vá diretamente ao Senhor, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque aí tem o segundo ensinamento que o Senhor Jesus ele deixa aqui para nós, que é toda oração, toda busca, todo bater de porta será aberta. Toda porta batida, ela será aberta. Todo clamor, né? Olha, toda petição, ela será alcançada. Vocês podem pedir, que será dado, vocês podem bater, que será aberto, pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. É saber isso, é ter essa consciência de que nós clamamos ao nosso Pai, que é
Deus, que é todo-poderoso, para Ele não há impossíveis. Tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber, porque nós não pedimos a um homem, mas pedimos a Deus. Se os irmãos fizerem alguma petição a mim, algum pedido, pode ser que eu não resolva, que eu não atenda, mas Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele mesmo, Ele dá um exemplo que é a respeito dos pais. Se os pais, se o ser humano, enquanto pai, enquanto aqueles que têm filhos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Senhor. Quanto mais o Senhor, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, que o Senhor nos leve a esse nível de entendimento, de que as nossas orações estão diante de Deus e Ele tem ouvido cada uma delas, e todas elas vão se manifestar, todas elas no tempo oportuno vão se manifestar. A Bíblia está repleta de exemplos, e eu deixo aqui um exemplo, que é o exemplo de Daniel. A Bíblia diz que desde o primeiro momento que Daniel orou, o Senhor já tinha mandado a resposta. Mas essa resposta levou um tempo para se manifestar. Né? Tem outro exemplo, que é o exemplo de Zacarias, que o anjo fala, olha, Zacarias, as tuas orações foram atendidas. Zacarias já tinha até esquecido a oração, mas Deus não. E no tempo oportuno a oração se cumpriu, que foi com a vinda de João Batista. É experimentar isso que o Senhor nos convida nessa manhã. É um momento da gente realmente crer que se a gente pedir ao Pai, isso nos será concedido. É o momento da igreja, do Senhor, ser conhecido por um povo que ora. Porque boas novas sem oração não são boas novas completas. E aí eu queria deixar, lendo sobre esse texto, me recordei de um exemplo, né? Porque assim como Jesus era exemplo de oração, Deus me permitiu ter exemplos de pessoas que oram, e era a minha avó. E teve duas situações que me lembrei muito quando estava preparando esse texto aqui. Eu era pequena, né, criança, e como vários netos, dormia com a minha avó, dormia na cama dela, e quando eu acordava, sempre, irmãos, sempre, a minha avó estava orando. Sempre a minha avó estava, ou se não estava orando, ela estava lendo a Bíblia. E outra situação que me marcava muito é porque quando às vezes ela ia lá em casa, minha mãe falava assim, olha, as meninas estão doentes, estão com alguma coisa, né? Algum resfriado, alguma gripe. Minha avó falava assim, vamos orar. Minha avó foi um exemplo de mulher de oração. E eu aprendi com ela que o primeiro recurso é sempre orar. Quando você está doente, o primeiro recurso não é uma Novalgina. Nunca vi minha avó falar, dá uma Novalgina, dá um chá de cebola com alho, né? Ela falava, vamos orar. E esse é o tempo, ela já está com o Senhor, mas esse é o tempo que nós temos que se levantar e dizer, quando ouvimos alguma notícia que nos desagrada, como ouvimos alguma notícia que nos entristece, de falar, vamos orar. É tempo da igreja do Senhor ser marcada por oração. Que os seus netos, que os seus filhos, ao abrirem a porta, também vejam você orando. Também percebam que você vê em Deus aquele que pode todas as coisas e que você não abre mão de momentos na presença do Senhor. Ore em todo tempo. Seja marcado pela oração. Seja marcado por tempos de busca incessante. E eu quero desafiar você, essa semana, intensificar a sua vida de oração. E aí, no próximo domingo, você fala com o pastor, comenta com o pastor o que aconteceu. E eu creio que também, se no próximo domingo você não tiver algo para contar, a próxima geração também vai poder falar a seu respeito. Né? A minha mãe, o meu pai,
a minha irmã, o meu irmão, o meu pastor, a minha pastora, eram pessoas de oração. Eu aprendi a orar com elas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prospere, que vivamos fortalecidos, crendo que a manifestação do reino de Deus está em momentos de oração, de intimidade, de comunhão. Deus nos abençoe.